Começou, Marlene, ao vivo. Pode compartilhar aí. Estou começando toque para convidar. Isso aqui. Ó. Graça e paz, Nene. Paz a todos. Só falta todos voltar, né, Nene? Todos aparecer aí, né? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início, então, ao nosso culto de hoje. Amém? A palavra do Senhor. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de a gente poder pregar o Evangelho. Amém? Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E hoje mais um culto online, mas com a graça de Deus vai ser o penúltimo, porque parece que semana que vem ainda vamos fazer um culto online, mas depois do dia 30 o prefeito aparentemente liberou para a gente poder voltar para as igrejas, né? Voltarem a fazer seus cultos, estarem em suas casas de orações. Então, vamos aguardar. Paz, Rafael, seja bem-vindo aí. Glórias a Deus. Amém. Então, queridos irmãos, vamos, antes da gente ler a palavra do Senhor, vamos orar a Deus, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos fazendo das nossas casas a casa do Senhor, né? Fazendo das nossas casas uma casa de oração. Amém? Porque graças a Deus o que está acontecendo com essa pandemia, né, é fazendo toda a casa de crente virar uma igreja. Amém? Glórias a Deus por isso. Deus é bom. Então, vamos orar ao Senhor para assim a gente começar a paz, Ronaldo. Começar o quê? A série de sermões. Eu ainda vou falar, tem uma novidade boa, talvez nem todos viram pelo Facebook, que a gente fez a propagandinha, mas logo eu vou falar. Amém. Oremos ao Senhor. Querido e amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, estivemos aqui, eu e minha esposa, Senhor, te louvando, te adorando, te buscando, Senhor. Espero, Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada irmão, Senhor, tenha separado o seu tempo para te louvar, Senhor, para lhe dar a devida adoração, para orar a Ti, para te buscar, Senhor, a Tua face. Deus querido e santo, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos em oração, pedindo, Pai, pela Tua infinita misericórdia, a Tua capacitação, a Tua instrução, Senhor Deus, sobre a minha vida, para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu possa trazer, Senhor, algo da Tua parte, Pai, ao Teu povo, algo da Tua parte aos ouvintes, querido Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos perdão por nossos pecados, perdão por nossas falhas, Senhor, por nossos abusos, por nossas bocabertices. Jesus querido, tenha misericórdia de nossas vidas. Encha, Senhor, a nossa casa, encha a nossa vida, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, com a Tua capacitação para o Teu louvor e glória. Deus querido e santo, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que Tu venha, em nome de Jesus Cristo, me instruir, Senhor, para que no Teu santo nome eu possa passar aquilo que Tu queres para o Teu povo. De falar sobre a Tua verdade, de falar, Senhor, das coisas dos últimos tempos, para falar, Senhor, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bíblico, daquilo que não é bíblico, para que em nome de Jesus haja sabedoria, Senhor, no meio do Teu povo. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro por isso, te pedindo e te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Paz, irmão Cleiton, paz, Ronaldo, que estão aí conosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu achar o textinho aqui, quero falar sobre a novidade que estaremos começando hoje. Amém? A gente vai começar uma série de sermões, vamos dizer assim, serão cultos temáticos, onde a gente vai abordar sobre seitas e heresias.
Amém? Para a gente pegar e falar sobre a diferença do que são igrejas cristãs para seitas. Amém? Então, antes da gente ler os textos, vamos ler primeiro, né? Vamos ler primeiro Hebreus 13 e Efésios capítulo 4, para daí depois dar início a falar sobre a relação das seitas. Amém? A palavra do Senhor diz em Hebreus 13, no versículo 9, bem assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Então não vos deixeis, passou uma moto aqui, faz barulho, envolver por doutrinas várias e estranhas. Então várias. A gente só tem uma doutrina, que é a de Cristo e dos apóstolos. E aqui o autor de Hebreus está dizendo: não se deixe envolver por várias doutrinas, coisas a mais e estranhas. Amém? Por causa que o cristianismo ele não traz nada de novo há 2000 anos atrás. Amém? A mesma coisa que terminou de ser escrito em Apocalipse, que a igreja primitiva começou a defender, é o que a igreja cristã defende até hoje. Tem lá as suas diferenças de uma igreja para outra? Tem, mas o foco daqueles que são ditos cristãos é sempre o mesmo. Amém? Então não existe várias doutrinas cristãs, não existe estranheza dentro do cristianismo, estranheza como se é algo novo, uma mensagem nova que aquela igreja está trazendo. Não existe isso. Amém? A Bíblia fala para a gente não se deixar envolver por essas e diz que o bom é que o coração se fortifique com a graça, que é isso que nos basta. A graça e nada mais, nada menos. Semana passada, não sei se foi semana passada agora ou semana retrasada, a gente falou sobre a conduta do cristão. Amém? Fazer o que não fazer. E a gente leu um dos textos que está, eu acho que foi semana retrasada, Efésios capítulo 4. Os últimos textos que eu li foi até o 13. Vou ler com vocês Efésios 4, do 11 ao 13. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Creio que todos lembram que a gente falou disso daí, né? Que nós somos edificados não para nós mesmos, mas somos edificados para o crescimento e o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, não a edificação minha como algo egoísta, algo narcisista, mas da igreja num todo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que eu falei no culto passado sobre isso? Ser um cristão maduro, amém? Não ser alguém que é a boca aberta, que não tem consciência das escrituras, mas ser um cristão maduro, que está firme na rocha que é o Senhor Deus. Paz, Elvis. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Então, mas daí no 14, olha que interessante. No 14 diz, né, eu falo no 13, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, daí diz no 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, irmãos, hoje a gente vê várias denominações cristãs e várias denominações pseudo-cristãs. E a gente às vezes acha que isso é algo novo, né? Que é algo que começou no século XX, no final do século XIX, isso que são chamados de seitas, mas a gente vê que desde a época dos apóstolos já tinha pessoas que induziam a ventos de doutrinas, amém? E tinham pessoas inconstantes que eram levados por esses ventos, amém? O que seriam essas pessoas inconstantes? É aquela que nunca está satisfeita, ela sempre quer algo mais, ela precisa da palavra de Deus e algo a mais, algo para ser uma base, para tipo uma luz para iluminar, uma luz menor para iluminar a luz maior que é a palavra, amém? E normalmente o foco, essa luz menor sempre está baseado em profetas, né, pseudo-profetas e doutores, pessoas inteligentes, né, pessoas que marcaram o seu tempo de alguma forma,
que influenciaram e acabaram criando uma nova denominação que trouxe coisas novas para dentro do campo cristão. Amém? Mas então, o que seria aquilo que chamam de seita? Seita é como se fosse um partido a mais, como se fosse algo separado. Amém? Tanto que o cristianismo, em Atos, a gente vê, o cristianismo foi chamado de seita pelos judeus da época. Amém? Então é algo separado. E daí muitas pessoas, as igrejas pentecostais mais antigas, que achavam que, por exemplo, não vou citar nomes, mas algumas que acreditavam que só elas iriam para o céu. Tinha igrejas pentecostais que afirmavam, só a nossa igreja vai para o céu, o resto vai para o inferno. Poderia-se dizer que tal igreja era uma seita por causa disso? Vou dizer que estava no caminho. Não chegaram a ser consideradas por quê? Porque a pauta teológica ainda dessas igrejas, algumas pentecostais, amém, era a mesma pauta das demais igrejas. Acreditavam na Trindade, acreditavam na palavra como o único instrumento de fé, amém, como uma única defesa, amém, não um nome, alguma coisa assim. Até muitos pentecostais querem se basear por visão, querem se basear por sonho, e às vezes dão mais vazão para isso do que para a palavra de Deus. Mas um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, não lembro se foi o Daniel Berg, né, eu já li uma frase dele dizendo que os pentecostais não se levam, a base não é sonho, profecia ou língua, coisa assim, que a base para a igreja pentecostal é a palavra de Deus e nada mais. Amém? Então, no âmago, quando foi fundado, vamos dizer, por exemplo, a Assembleia de Deus, a base era só a Bíblia. Amém? Pode concordar com as doutrinas? Pode concordar ou não concordar, mas aquilo que eles alegavam que era somente a Bíblia. Amém? Mas como apontar quando algo é uma seita? Se ela desrespeitar a Bíblia como palavra de Deus, se ela desrespeitar a salvação em Cristo Jesus, dar algo à mão, precisa da salvação em Cristo Jesus e mais alguma coisa, e quando desrespeitam também a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Eu tô assim, querendo dar os nomes, né, de algumas denominações que começaram no século XX e outras não, é um pouco mais antiga, mas eu não quero me ater a isso hoje, eu só quero falar da diferença e o que a Bíblia fala sobre a relação dos ventos de doutrina. Então, por exemplo, uma denominação que se diga cristã e fale que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela é, isso a gente já pode dizer que é uma seita. Amém? Ela é caracterizada, ela está separada daquilo que toda a história da igreja cristã defendia. Amém? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E essas pessoas, normalmente, elas levantam esse tipo de bandeira, por quê? Porque ou elas não aceitam tudo que está ali, ou aquilo que está ali na palavra de Deus não é o suficiente e eles têm que inventar coisas a mais. Amém? Como o tal do Caio Fábio, que era um pregador presbiteriano, né? E depois surtou da cabeça, começou a ficar bem louco, né? Tem uma história por trás disso aí, coisa dentro do casamento dele, alguma coisa assim, que não vem ao caso agora. Que depois de um tempo ele começou a alegar que Paulo estava tendo um surto psicótico quando escreveu Romanos e outras cartas. Então, não, Ronaldo, não dá nome, vamos destruir se ofender. Ronaldo, é uma viagem. E o Ronaldo dizendo, não dá nome. Amém. Cadê que eu estava falando? E ele disse que Paulo estava tendo um surto psicótico quando escreveu Romanos. Então o cara estava dizendo que os evangelhos serviam, mas Romanos não. Olha a cabeça desse cara. Tem algum evangelho que foi escrito pelo próprio Jesus? Não. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi uma testemunha ocular de Jesus. Aí ele aceita. Mas Marcos foi testemunha ocular? Não. Tudo que ele aprendeu sobre Jesus, ele aprendeu com Pedro. Ele era discípulo de Pedro. Então, da mesma forma que talvez eu não possa dar bola se as cartas de Paulo e de Pedro podem estar erradas porque eles não foram divinamente inspiradas, porque foi Paulo e Pedro que escreveu,
e eles são homens, eles podiam errar, então quer dizer que Marcos também está errado, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, porque tudo que ele aprendeu sobre Jesus foi com Paulo, com Pedro, quer dizer, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. A minha filha está falando aqui, não dei mal. O Lucas, que escreveu o Evangelho, ele também não foi testemunha ocular da vida de Jesus. Tudo que ele aprendeu sobre Jesus, ele aprendeu com Paulo, que ele era discípulo de Paulo. E João foi testemunho ocular, foi o discípulo amado, ele esteve com Cristo, era testemunho ocular, e ele escreveu. Então, se eu não posso dar bola para as cartas de Paulo e de Pedro, por eles serem homens, serem falhos, então Marcos e Lucas eu também tenho que tirar da Bíblia, amém? Mas não é isso que a igreja cristã sempre defendeu, amém? A igreja cristã defendeu daquilo que era inspirado pelo Espírito Santo e tinha critérios para aquilo que iria entrar na Bíblia, de ser escrito no primeiro século, amém? Tudo aquilo que está no Novo Testamento foi escrito no primeiro século, foi escrito por testemunha ocular de Jesus, ou, agora eu não lembro se pelos discípulos, talvez pelos discípulos eu esteja falando errado, mas por testemunhas oculares da vida de Jesus, ou pelas testemunhas da ressurreição de Jesus. Daí tu pode até dizer, Henrique, mas foram poucos que testemunharam a ressurreição de Jesus. Negativo, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Amém? Então tinha gente o suficiente para poder escrever sobre o Senhor. Amém? Ó, o Ronaldo aqui. Cara, o Fábio tá muito herege. Pode dar nome mesmo. Amém. Mas hoje, como eu disse, né, irmãos, hoje eu não vou dar nome sobre denominações ou algo do tipo. Né? Hoje a gente quer começar dando uma introdução sobre ventos de doutrinas. Amém? Tá, então vocês entenderam. Uma seita ataca a palavra de Deus. Uma igreja pseudo-cristã ataca a palavra de Deus. Ela está excluída como uma igreja cristã. Ela ataca a salvação. Ela diz que a gente é salvo por Cristo, mas que a gente tem que, se a gente não ser tão bonzinho, a gente vai para o inferno. Irmãos, a nossa conduta pecaminosa nos manda para o inferno. Nos manda. Se a gente não pedir perdão para Cristo e nós fomos perdoados mediante o poder do sangue dele. Mas eu fazer coisas boas, eu dar esmolas, eu ser um bom marido, eu ser um bom pai, ser um bom líder dentro da igreja, isso não me leva para o céu. Amém? Isso não me leva para o céu. As minhas obras boas são como trapo da imundícia perante a santidade de Deus. Então não adianta, não tem aquilo que eu faça que eu vou pagar, eu vou apagar pelos meus pecados. A gente não é como os muçulmanos, dos quais falam que se a gente, quando o número de coisas boas que eu faço exceder o número de coisas ruins, eu vou para o céu. Não funciona assim. Nós somos salvos somente mediante ao sangue de Cristo e nada mais, que foi derramado em cima dele, foi fulminado em cima dele a ira de Deus e pá! Ninguém mais, nenhum pecado depois foi colocado sobre outra pessoa, coisa que vamos falar mais à frente. Beleza? E daí eu falei sobre que igrejas, para se tornarem seitas, né, é atacando a palavra, é atacando a salvação, dessas duas eu já expliquei, e também atacando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da qual diz em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são um. E se a gente vê em João, capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Amém? Então ali colocou Jesus no patamar de Criador. E se a gente olhar lá no começo em Gênesis, a gente vê Deus quando criou o homem dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente vê Deus falando no plural. Quem que teve parte com Deus na criação? Os anjos? Os anjos têm parte na criação? Não tem alguma base bíblica para isso? Não, nenhuma. Mas a gente tem base bíblica no Novo Testamento para mostrar que Jesus tem parte na criação. Então quando ali Deus fala no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra, o Verbo e o Espírito Santo, que os 3 são um, estavam ali falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando chega uma igreja pseudo-cristã afirmando que Deus não são 3 pessoas individuais numa única divindade,
fala que Deus é um cara só, que se apresentou de 3 maneiras diferentes, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, isso é uma heresia. Amém? A Trindade, ela é triuna. São pessoas separadas numa unidade no mesmo Deus. Separando isso, né, ou juntando tudo isso, se torna uma heresia. E é um único Deus que está em 3 pessoas diferentes. Não são 3 deuses. Amém? O cristianismo é uma religião monoteísta, não é politeísta. Nós acreditamos em apenas um Deus. É o que a Bíblia fala no Antigo e no Novo Testamento, que existe apenas um Deus. Amém? E esse Deus, no Novo Testamento, a gente tem mais clara essa revelação, essa ideia de trindade. Mas isso não é coisa de cristão. Tem muitos que acusam que o cristianismo é uma religião politeísta e o judaísmo e o islamismo não. Mas, por mais que judeus não tinham a ideia de que Deus estava ali em 3 pessoas, a revelação dos profetas mostra outra coisa. Deus falando no plural em Gênesis, Deus falando no plural quando chama Isaías, perguntando para Isaías agora, quem há de ir por nós? Né? A gente vê quando Deus destruiu a Torre de Babel, ele disse, eia, desçamos e confundamos a língua daquele povo. Então a gente vê Deus falando no plural, porque ali estava Deus, Pai, junto com Jesus, o Espírito Santo, vamos lá embaixo, eia, desçamos e confundamos. Vamos acabar com aquela bagaça. Amém? Então, a seita se baseia nisso, em ela atingir, né, ela ofender, ela menosprezar a palavra de Deus, ela mudar a palavra de Deus, ela mudar a ideia de salvação em Cristo Jesus, mudar a Trindade. E a outra característica que eu disse que algumas igrejas pentecostais estavam a caminho de se tornarem uma seita por serem exclusivistas. O que é uma igreja exclusivista? Só nós estamos certos. Só nós vamos para o céu. Se não for dentro da nossa congregação, tu estás condenado ao inferno. Irmãos, nós, aqui a Christ Church, somos uma igreja pentecostal. A maioria das igrejas pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu discordo disso. Eu acredito no falar em línguas, mas eu acredito que o falar em línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, que entra nos dons do qual Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios 12 ou 14. Posso estar falando besteira, mas isso a gente vê mais pra frente. Amém? Que fala dos dons que estão ali. E os dons, a gente vê que as pessoas só tiveram no Novo Testamento quando receberam isso chamado de o batismo do Espírito Santo. A gente vê Pedro chegando para alguns gentios e pergunta, acaso vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles falam, não, a gente só recebeu o batismo do João, a gente nem ouviu falar que tinha o tal do Espírito Santo. E daí fala que ele, na imposição de mãos, orou por eles e eles falaram em novas línguas, falaram em línguas estranhas. Amém? Então, eu particularmente, eu discordo das demais igrejas pentecostais que o falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que falar em línguas é uma das evidências. Daí os irmãos pentecostais vão para o inferno por causa disso? Não, não vão. Amém? Por causa que eles não estão atingindo uma... Como é que eu posso dizer? A Bíblia inteira é uma verdade absoluta. Mas eu discordar de certas coisas de meus irmãos e os irmãos me discordarem de mim de certas coisas, não quer dizer que um vai para o inferno e o outro não. Como assim, Henrique? Eu dei esse exemplo, por exemplo, das línguas estranhas. Mas se a gente vê em Gênesis 6, algo que é bem discutido das igrejas. Em Gênesis 6 a gente vai ver que Deus falando que os filhos dos homens, não, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram muito formosas, se apaixonaram por elas e tomaram por mulheres, tiveram relações com elas. E disso surgiu os homens de guerra, homens gigantes. Sabe o que alguns falam sobre isso? Tem um lado que fala que os filhos de Deus eram anjos que se apaixonaram, anjos de Deus, anjos caídos, demônios, seja lá qual for, que olharam as filhas dos homens, se apaixonaram por elas, tiveram relação sexual e nasceram gigantes. A outra
ala dentro de igrejas cristãs protestantes, isso falam, a outra ala pega e fala que, na verdade, filhos de Deus era a descendência de Sete, que foi a descendência da qual começaram a clamar a Deus novamente, que se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram a descendência de Caim. Então, quando falam em descendência de filhos de Deus, filhos de Sete, descendência de Sete, se apaixonaram pela descendência de Caim e os filhos de Deus tomaram as mulheres descendentes de Caim como esposas. Daí eu pergunto, eu acreditar num ou no outro vai influenciar na minha salvação? Vai influenciar na base cristã? Vai eu defender qualquer uma das pautas? Eu, particularmente, dessas eu não defendo nenhuma. Amém? Eu não tenho uma opinião formada. Mas eu levantar uma, vai desmoronar doutrinas básicas para o cristianismo? A resposta é não. Amém? A resposta é não. Mas se eu pegar e falar que a salvação é em Cristo Jesus, mas também é pelas obras, eu estou criando uma heresia. Se eu falar que Jesus não era Deus, eu estou criando uma heresia. Se eu falar que a Bíblia 90% está certa e 10% está errado, eu estou criando uma heresia. Eu estou criando uma seita, um partido separado do Evangelho. Amém? Então é isso. As igrejas cristãs podem se discordar uma da outra. Por exemplo, algumas igrejas cristãs, elas condenam o uso de tatuagem. E outras entendem que isso é irrelevante. Fazer ou não fazer é indiferente. Daí, um acredita num, um acredita no outro. Claro, os irmãos que daí acreditam que a tatuagem é pecado, que são um pouco mais radical, eles vão acreditar que isso vai mandar a pessoa para o inferno. Mas não desmorona. Não desmorona acreditar num ou acreditar no outro, não desmorona a doutrina cristã. A doutrina cristã continua a mesma. Tanto a pregação sobre santidade dos irmãos que fazem tatuagem para os irmãos que não fazem, a teologia continua sendo a mesma. Amém? O temor em Cristo Jesus continua sendo a mesma. A reverência à Trindade, a entender que o Espírito Santo é aquele que não nos deixaria órfãos, continua a mesma. A crença que a palavra de Deus é a única base de fé para o cristianismo continua sendo a mesma. Amém? Eu esqueci de procurar um negócio. Aqui, deixa eu... Claro. É o site? Um site. Não é aquele. Procura assim, ó, as 5 solas do protestantismo. Beleza, eu procuro. Amém? Então, irmãos, sobre os versículos de Efésios, Hebreus, eu escrevi assim, ó, os ventos de doutrina existem desde os tempos da igreja primitiva. Por exemplo, quais os ventos de doutrinas que existiam na igreja primitiva? Os gregos, eles não entendiam que da carne podia ser algo ruim, por causa que tinha a ala filosófica que dizia que a matéria era totalmente má. Então, muitos que se convertiam ao cristianismo, eles não conseguiam associar que Jesus tornou-se homem. O que o cristianismo defende? Que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Só que uma ala do cristianismo, dos gregos, eles não conseguiam associar isso. Mas como que Deus vai se tornar carne? A carne é má, não existe bem nenhum na carne, como isso? Então, o que alguns cristãos defendiam, na época que se tornavam pseudos cristãos, diziam que Jesus nunca veio em carne. Que todo aquele tempo que Jesus andou, ele sempre esteve em espírito e que ele não morreu. Tudo aquilo que foi como se fosse um teatrinho. Amém? Não é bem essas palavras, mas é mais ou menos por aí que acreditavam. Então existia esse tipo de heresia na igreja, durante da igreja primitiva, em dizer que Jesus não veio em carne. Tanto que Paulo fala, Paulo e João, se eu não me engano, falam que isso é uma das características do espírito do anticristo, aquele que nega que Jesus veio em carne. Isso é uma das características do espírito do anticristo. Amém? Então, desde o tempo da igreja primitiva tinha isso. E elas sempre vão trabalhar com meias verdades, o pseudo-cristianismo vai sempre trabalhar com meias verdades ou absolutas mentiras, ou mentiras absolutas, criadas pelos filhos do diabo, né? Por quê? Por que são criados? Por que eles criam? Por que eles vão falar essas coisas? Ou por vaidade, ou por inspiração satânica. Sempre é um dos dois. Porque a inspiração satânica sempre está ali, né? O capetinha sempre se aproveita, né? Trabalha com orgulho. Sempre trabalha, né? Com isso. Então, irmãos, olha só, uma igreja cristã, a igreja protestante,
ela nunca pode fugir disso. Por mais que possa ter uma igreja pentecostal e uma igreja tradicional que não tenha, práticas pentecostais, mas que creem na continuidade dos dons, ou então tem aquelas que acreditam, os sensacionistas acreditam que os dons terminaram também, né? Mas, entre essas igrejas, 3, por exemplo, que eu estou dando ideia, tem que ter isso aqui, 5 coisas em comum, que é chamada 5 solas do protestantismo. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Amém? Então, somente a fé. Sou salvo mediante a fé. Mais isso, só isso. Não tem o que colocar. Somente a Escritura, nenhuma ideia, nenhum livro a mais, nenhum bônus, nenhum extra. Paulo falou, a gente vai ler mais pra frente o que Paulo fala em Gálatas. Amém? Somente Cristo. Somente Cristo. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem Santo Expedito, não tem nenhum outro intercessor. O único intercessor entre Deus e os homens, a única ponte é Cristo, Deus encarnado. Somente a graça. Não tem a minha atitude, não tem o que eu faça para poder alcançar os céus, para poder alcançar a salvação. É somente a graça cedida por Jesus lá na cruz do Calvário. E glória somente a Deus e mais ninguém. Não ao pregador, não a um profeta, amém? Não alguém que seja usado nos dons de cura, alguma coisa assim. Ou a própria igreja, né? Ou a própria placa da igreja. Glória somente a Deus. Fugiu disso daqui, está caminhando para uma seita. Amém? Só tem cheiro ruim. Então, só tem cheiro ruim. Então, ofende a palavra de Deus. Diminui a palavra ou aumenta a palavra. Tá errado. Ofende a salvação. Tira o trabalho de Cristo ou coloca coisa a mais do trabalho de Cristo na cruz do Calvário. Está andando para uma seita. Amém? Ofende a Trindade. Está andando para uma seita. É exclusivista. Diz que só ela é a igreja que está certa e as outras estão tudo errado. Está andando para o caminho de uma seita. Vocês entenderam, então? Eu falei de diferenças aqui de algumas igrejas que a gente tem diferenças entre elas, mas nós concordamos nessa parte da palavra, da trindade, do questão do exclusivismo que está errado, e concordamos nas 5 solas. Então, por exemplo, um irmão que seja, vamos dizer assim, luterano, um pastor luterano, podia muito bem trazer a palavra dentro da Christ Church. Mas de alguma denominação que ofende alguma dessas coisas, não poderia. Assim como eu acho que eu já vi também pastores que são pentecostais, mas tem uma boa palavra, né? Essa diz afirmada somente do Senhor. Também já vi sim levando palavra em igrejas mais tradicionais, que não, tipo uma batista da vida. Eu já fui uma vez numa batista, né, que não era de viés pentecostal, onde tinha um pastor pentecostal pregando. Bem, elas se discordavam em alguns pontos com o pregador, mas no âmago da palavra de Deus era a mesma. Amém? Então, falei sobre os ventos de doutrina na época, né, da igreja primitiva, daquilo que tinha errado. Amém? Daí tu pode perguntar, por que nos tempos de quarentena vamos falar sobre isso, né? No tempo de quarentena tu tem que falar sobre fé, tu vai falar de seita, de heresia, tu vai querer arrumar briga, Henrique. Por que tu tá falando disso? Porque Paulo fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, pessoas que seguiriam segundo as suas próprias concupiscências. Isso se encontra em 2 Timóteo, na carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Amém? Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Amém? Então, em outro texto de Paulo, ainda para Timóteo, fala que isso se aconteceria muito, com uma grande proporção, nos últimos dias.
Amém? Então a gente vê no 3. Virá tempo em que não suportarão essa doutrina. O que é não suportar essa doutrina? A palavra não é o suficiente. Eu não suporto isso aí. Só a Bíblia. Parece tão pouco. Ou parece que tem muita coisa. Eu acho que precisa de algo a mais. Precisa de um livrinho. Eu preciso de um livrinho que diga o que realmente diz a Bíblia. Uma revelação. Uma revelação a mais. Uma luz menor que ilumine na luz maior. Eu preciso de algo assim. Tá errado. Só a Bíblia não está sendo suficiente. Eu preciso buscar alguma coisa. Amém? Daí, as pessoas não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. O que é coceira nos ouvidos? Eles querem ouvir aquilo que agrada. Amém? Tem muita gente até que já dizia isso das igrejas undergrounds, né? Tipo a Crash Church, coisa e tal. Que essas igrejas de roqueiro louco aí saiu só pra poder pregar aquilo que agrade ao pessoal. Só que daí muita gente que já botou os pés dentro dessas igrejas, na Crash, né, e as demais, viram que a pregação é a mesma que tem nas igrejas, que só muda que a gente não tem usos e costumes, né, que a gente não se apega a isso, mas a mensagem é a mesma. Então, Crash Church não é um lugar para quem tem coceira nos ouvidos, amém, que quer ouvir aquilo que te agrada. Aqui, tu não vai ouvir aquilo que te agrada, aqui tu vai ouvir o que Deus quer para ti, aquilo que a palavra separou para ti. Amém? Então, tendo coceira nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que agrada, eles cercar-se-ão de mestres, eles vão buscar, eles vão ir atrás de profetas que pregam essa bagunça, que eles vão pregar uma mensagem segundo as suas próprias concupiscências, segundo o seu desejo maligno, segundo o seu desejo carnal, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Por quê? Porque a fábula é mais agradável. Porque a mentira, a distorção da escritura, falar que Paulo errou, que Paulo exagerou, ou que Jesus não quis dizer bem aquilo, né? Aquilo ali não é o suficiente para mim, aquilo ali me ofende, aquilo ali bate no meu coraçãozinho orgulhoso e me põe para baixo. Então, aquilo ali não é o suficiente para mim, a verdade não é o suficiente. Eu quero me cercar de mestres segundo aquilo que eu quero ouvir. Amém? Daí tu pode fazer uma pergunta. Deixa eu cuidar a hora aqui. Amém. Meu Deus, 6:07. Podemos fazer uma pergunta. Mas o maior problema... Qual o maior problema? São os filhos do diabo que pregam as mentiras? Porque eu disse, né, que os filhos do diabo pregam as mentiras por vaidade ou inspiração satânica, né? Qual a razão para pregarem essas coisas? Qual é a razão para ter gente que prega uma mentira? A resposta está no 3. Pessoas que não suportarão essa doutrina. Amém? Então o problema, maior parte do problema não é os pregadores. A maior parte do problema são os ouvintes dessas pessoas. O maior problema são as pessoas que vão nessas igrejas querendo ouvir aquilo que agrada ao coração deles. Daí tu pode até dizer, Henrique, mas tem muita gente que saiu, por exemplo, do espiritismo, da católica, que não conhecia a palavra e foi para essas igrejas. Amém? E esses até acredito que estejam buscando por algo a mais, pela verdade bíblica, por uma revelação. Eu até acredito. Mas uma pessoa já que está numa igreja cristã, que defende as 5 solas, que não é exclusivista, que não ofende a Trindade, que não ofende a palavra de Deus, não ofende a salvação, vai para uma igrejola dessas, o problema não era o pastor, o problema era a pessoa que aquilo não era suficiente e ela foi se cercar dessas pessoas. Então, como eu falei, o maior problema não é tanto os pregadores, os filhos do diabo, os falsos profetas, os falsos mestres. A maior parte do problema são os ouvintes, são aqueles que querem essas pessoas que estão em igrejas nominalmente cristãs, com base na palavra, que vão atrás dessas pessoas. Amém? Então o maior problema são os ouvintes. Daí como eu vou escrever aqui, pois estes é que buscam cercar-se de mestres que preguem segundo as suas cobiças, segundo a sua vontade, que foi sempre contrária à verdade, a qual negaram a dar ouvidos. Amém? Então, seu coração sempre foi contrário à verdade, aquilo ali não era o suficiente, ela precisava de algo a mais. É o que a Bíblia... Henrique, qual é a tua base para falar isso? Minha base é a Bíblia. A Bíblia está dizendo, virá tempo em que não suportarão e cercar-se-ão. Não foi os pastores que foram atrás dessa gente. A Bíblia está dizendo aqui que as pessoas se cercar-se-ão desses pastores. Amém? Porque vocês acham que se as pessoas pararem de ir na Universal por eles pregarem eles reconhecerem,
essa igreja prega mentira, não vou mais aqui. Vocês acham que eles não vão se coçar, a Universal não vai se coçar para mudar aquilo ali que eles estão falando? Eles vão talvez buscar ter uma pregação mais bíblica, ou eles vão ver, realmente a gente errou, a gente estava pregando algo contrário à palavra de Deus. Vamos pregar a verdadeira escritura. Vai começar a vir gente que quer ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então, irmãos, se não tivesse tanta gente indo na Universal para ouvir sobre bênção, para ouvir sobre milagre, em que Deus vai mudar a tua vida porque tu é uma joia preciosa. Como é que diz a musiquinha? Aquela, tu és o espelho? Reflete a imagem do Senhor. Tu é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Falar, tu é isso, tu é filho de Deus. Bababá. Encher a tua bola. Ser um troço assim, antropocêntrico. Aquela pregação antropocêntrica, onde o centro das coisas é somente o homem, né? E se viesse... a Universal é assim, eles pregam algo antropocêntrico, entre outras igrejas neopentecostais. Eles pregam uma mensagem antropocêntrica. Se as pessoas verem isso e, isso aqui não me agrada, não é isso que eu quero ouvir, eles vão sair. Amém? E não vai cercar de tantas pessoas. Então a Universal é grande e as demais igrejas neopentecostais que pregam mentiras porque as pessoas querem ouvir uma mensagem antropocêntrica, porque a mensagem cristocêntrica ofende o homem. Amém? Então, como eu disse, o maior problema é os ouvintes. Daí tu pode fazer outra pergunta. Como eu vou conhecer um falso mestre? Um falso mestre desse? As pessoas que recusam dar ouvido à verdade. Como é que eu reconheço uma pessoa que é um falso mestre e uma ovelhinha que é lobo? Uma ovelhinha que não quer dar ouvidos à verdade, que quer dar ouvidos a fábulas, como diz aqui no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Então, como é que eu reconheço? A resposta está em Gálatas, capítulo 1. Lembrando, queridos irmãos, que hoje a gente está dando uma introdução sobre ventos de doutrina, né? Para dar assim, uma base sobre o que seria uma seita e heresia. Semana que vem eu quero falar sobre as igrejas cristãs, né? As denominações, falar um pouco da diferença de cada uma, amém? Dizer o porquê que nós nos reconhecemos. Por que, por exemplo, que a Christ Church reconhece os irmãos da anglicana ou da presbiteriana como irmãos em Cristo, sendo que a gente vê que são igrejas que têm diferença em vários aspectos, amém? Como, por exemplo, meu irmão Nathan Castro, né? O pastor anglicano lá da Bahia, né? Ele é um pastor anglicano, tem várias diferenças assim na liturgia da igreja anglicana para a Christ Church, né, e tudo mais, mas nós sempre nos respeitamos como homens de Deus, como pastores, não tem diferença nenhuma. A gente esteve junto lá no show do NAR, né, do Striper, né, em São Paulo, e tu olhava ali para nós dois, dá para dizer, os caras são da mesma igreja, amém? Mas vendo assim, a gente vê que sentar e conversar sobre os aspectos de uma denominação e outra, a gente vai ver que tem diferenças, mas ambos nos consideramos como irmãos em Cristo. Então, semana que vem eu vou falar as diferenças sobre as denominações cristãs, né? No que elas acertam, no que elas se concordam, amém? Não do ponto de querer denunciar erro, não nessa questão, só de falar de diferenças, amém? Não quero levantar assim a pauta se tá certo ou tá errado, eu quero falar as diferenças, porque que uma se concorda com outra e outra não, beleza? E pra semana que vem, né, vocês vão folgar no meu que vem, né? Mas vocês entenderam, né? Sem ser no próximo domingo, no outro, amém? A gente espera já estar lá na Crash fazendo os cultos e a gente vai começar a falar sobre a primeira seita, que eu ainda não sei qual é que é, amém? Então, mas até lá a gente vai conversando. Como reconhecer um cara que prega, um falso mestre ou uma falsa ovelha, um lobinho? Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: admira-me, Paulo falando aos Gálatas, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, então tem a graça do evangelho e tem pessoas que saem da graça para ir para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ó, tem uns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vou dar um exemplo de alguém quando eu passei por isso.
Quando eu aceitei Jesus em 2006, quando eu me converti lá na Assembleia de Deus, eu entreguei minha vida a Cristo, eu era amigo, eu me dava bem com as tias da Testemunho de Jeová, que iam lá em casa conversar, né? Aí um dia bateram palma lá na frente de casa, eu atendi, conversando de boa. E na época eu ainda não entendia muito bem da diferença das igrejas evangélicas para o Testemunho de Jeová. E daí eu falei que eu estava indo na Assembleia de Deus, né? Que eu tinha me convertido. E elas começaram a encher minha cabeça. Dizer que a igreja evangélica estava errada por isso, aquele outro, né? Falando que... Daí eles falaram, né? Eles dizem que... Eles falam na Trindade, mas lá estão errados, porque Jeová é uma pessoa só, coisa e tal. E me encheram a cabeça, eu fiquei tão perturbado, que eu fiquei, ai que droga, eu saí da igreja católica agora, deixei de ter, eu era meio espírita também, né? Saí da igreja católica, do espiritismo, pra virar evangélico, pra virar crente, pra descobrir que tô em outra religião errada. E fiquei assim, apavorado. Por quê? Porque veio alguns que me inquietaram e quiseram transtornar o Evangelho de Cristo. Amém? Então é para isso que servem essas seitas. Eles vêm pescar no aquário. Amém? O foco de muitas dessas denominações, às vezes não é querer pegar pessoas que são já ímpias, pessoas que não conhecem o Evangelho, é pescar gente que está no aquário, pessoas que já estão dentro de igrejas evangélicas, dentro de igreja protestante. Porque o trabalho dessas pessoas, o espírito que trabalha atrás dessa galera, é esse espírito aqui que inquietam e querem transtornar aqueles que estão no Evangelho de Cristo. Amém? Por isso é muito importante a gente sempre mostrar o que é a igreja cristã e que são seitas pseudo-cristãs. Amém? E daí no versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos, nós, os profetas, Paulo falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, seja maldito. Então Paulo falou, se nós, aqui os apóstolos, eu, Paulo, Apolo, Pedro, João, ou até mesmo um anjo, vim trazendo outro evangelho, é mentira, é maldito, é anátema. Amém? Então, pessoas que vêm com a Bíblia em um livrinho a mais, tipo, o que a Bíblia realmente ensina, ou como os Mormons, né? O livro, o outro que diz na capa, eu até ganhei de uma colega do serviço a troco de curiosidade, amém? Ela não é Mormon, amém? Muito pelo contrário, amém? Ela tinha o livro lá em casa e na casa dela ela me deu a troco de curiosidade para eu estudar mais sobre a seita. Daí tá lá, livro dos Mormons, o outro evangelho de Cristo, isso me dá uma raiva, porque Paulo diz categoricamente que não existe um evangelho, uma única mensagem, amém? Então os caras, é uma seita até burra, porque eles, em vez de querer vir com a Bíblia, querer transtornar a mensagem, não, eles vêm com a Bíblia e outro evangelho, é muita burrice, amém? Mas a gente vai falar um culto só dos Mormons, a gente chega lá, amém? Então, se outro evangelho seja anátema. Assim, deixa eu ver aqui, perdão, me perdi aqui, versículo 9, assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Então, do que eu estou percebendo aqui, né? Acho que todos que estão assistindo, né, a pregação aqui são irmãos de denominações já cristãs, amém? A pregação da Crash pode diferenciar por exemplo, da Assembleia, da Luterana, da Presbiteriana, em questão de aspectos de costumes, de usos e coisas assim, mas eles são meus irmãos em Cristo e eu sou irmão em Cristo deles, porque nós concordamos nas 5 solas, na Trindade, na veracidade e unicidade da palavra de Deus. Concordamos que não existe exclusivismo, que exclusivismo é coisa de seita, o que mais faltou aqui, e que a salvação é somente em Cristo Jesus. Amém? O que parte disso é outro evangelho, são pessoas que querem pescar no aquário, pessoas que querem inquietar o coração, a paz de quem já está no evangelho, assim como esse pessoal do Testemunho de Jeová me inquietou na época e eu fiquei perturbado pensando, eu tô na igreja errada, olha o que eu fiz na minha vida, né? E daí, pela graça de Deus, apareceu lá em casa um livro sobre seitas e heresias. Ele apontava
pela Bíblia, pelos versículos, o que uma e outra estava errado e como elas se contradiziam com a palavra de Deus. E daí eu vi, poxa vida, então realmente Jesus não é somente o Filho de Deus, ele é Deus, ele estava na criação e ele criou todas as coisas. Jesus é mais tremendo do que eu pensava, porque eu já estava apaixonado por Jesus, porque pensava, ele pagou pelos meus pecados quando eu não merecia. Depois que eu entendi que aquele cara era Deus encarnado, eu fiquei muito mais apaixonado pelo cristianismo. Amém? Daí acabou a inquietação. E a prova foi pela palavra de Deus. E eu fui para a Bíblia, comecei a testar, comparar textos com textos e eu vi que realmente não tem, né? Que o Evangelho é uma única mensagem. Amém? E que ela é a nossa rocha e que aquele que não for fazer a sua casa nessa rocha vai ser como alguém que faz na areia, numa pseudo-mensagem. E quando bater os ventos e as ondas do mar, essa casa vai ser derrubada. Então, irmãos, firmem a sua fé na única verdade que é a palavra do Senhor. Não existe pós-revelação, amém? Não existe um novo evangelho de Cristo, amém? Não existe isso, amém? Existe uma única verdade. Denominações podem ter diferença de uma para outra, mas a verdade é uma única só, amém? Então, qualquer religião que se diga cristã e põe um livrinho, traz um livrinho, né, coisa e tal, é um evangelho a mais, é mentira. Amém? Um livrinho a mais para se guardar, é mentira. Ou então aquelas que omitem, né? É aquelas que põem a mais e aquelas que omitem partes da palavra. É um falso evangelho e é maldito. Agora, a troco de curiosidade. Amor, quanto tempo a gente tem? 6h21. 6h21, temos 9 minutos. Acho que não vou conseguir terminar tudo aqui hoje, mas daí a semana que vem a gente começa no que eu não consegui terminar e já falamos sobre as outras denominações cristãs, não as pseudo-cristãs, não aceitas. Amém? Quem desafia a verdade intencionalmente faz isso por causa de quê? Diz em Gálatas capítulo 2, no versículo 1 ao 5. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então Pedro foi apresentar para os cristãos judeus que ainda guardavam parte da lei, guardavam a lei, não guardavam parte, eles guardavam a lei, amém? Que circuncidavam, guardavam o sábado, não comiam determinadas carnes, eles ainda guardavam a lei, queriam circuncidar Tito, amém? Mas diz aqui, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Não, isso aí eu não quero para mim, amém? E por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão, não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, não nos submetemos, amém? A coisas que querem acrescentar ao Evangelho. Amém? Aqui eram cristãos judeus? Eram cristãos, mas eles ainda estavam entendendo o que era o cristianismo e guardavam ainda a parte da lei e queriam que não guardavam a parte da lei, eles guardavam a lei. Amém? Eles guardavam a lei e queriam que os gentios que se convertessem guardassem a lei também. Queriam que Tito, sendo grego, se circuncidasse. E daí Paulo, que já estava pregando o evangelho que a gente prega hoje, né? Vamos dizer que Paulo era o underground da época, amém? Que foi contra o sistema que estava mais ou menos em Jerusalém. Falou, não, isso aí a gente não vai se submeter a isso. Então, a gente vê também, se comparar em Gálatas capítulo 6, no versículo 12 ao 13, diz: todos que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, por que esse pessoal fazia isso? Eles desafiavam a verdade intencionalmente por razões egoístas. Porque eles obrigavam as pessoas a circuncidar, diziam que tinha que guardar a lei, mas nem eles guardavam a lei. Amém? Então, olha a malandragem. Como hoje tem igrejas pseudo-cristãs que guardam parte da lei, mas outras não. Amém? Então, eles fazem isso por razões egoístas, por vaidade.
Amém? Agora vamos ler em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Glórias a Deus. Olha só. Daí a gente pode perguntar, mas daí como é que fica essas pessoas que promovem esse evangelho? Vamos ver como é que fica para essas pessoas que promovem o outro evangelho? Vamos ler Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Diz assim, ó, vou tentar ler meio rápido para a gente terminar, dar uma hora de palavra aqui no CCD. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ué, não tinha que guardar a lei? Mas Paulo está falando, se circuncidar, se fazer qualquer uma coisa da lei, tem que guardar toda. Amém? Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não tem o que se falar. Amém? A nossa justificação é pela graça, pela fé, não mais pela lei. Amém? A gente vai explicar muito mais afinco nos próximos cultos sobre isso. Mas nós, versículo 5, mas nós pela fé aguardamos mediante o Espírito da justiça, pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem! Quem vos impediu de obedecer à verdade? Por causa das pessoas que estavam indo, né? Estavam sendo pescado pelos cristãos que guardavam a lei. Eles estavam pela graça, estavam pela fé, e daí quando veio começaram a ratear e começaram a dar ouvidos para essa galera. Amém? E daí Paulo falou, vocês estão correndo bem, estão vindo no caminho, quem que vos impediu de obedecer à verdade? Daí ele diz, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Tipo, essa persuasão, esse chamado, esse papinho que está no ouvido de vocês, não vem daquele que vos chamou, que é Deus. Isso vem do diabo. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é um pouco de fermento leveda toda a massa? Tu colocar um pouquinho a mais do que é necessário na massa. Vai estragar a massa do pão. E o que isso quer dizer? Que tu colocar um pouquinho a mais no evangelho vai estragar o evangelho. Não vai ser mais o evangelho de Cristo. Vai ser algo a mais. Vai ser algo pseudo-cristão. Confio de vós, versículo 10, no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Olha, eu confio em vocês vão permanecer na verdade, na graça, na fé, que não vão começar a guardar a lei. É isso que Paulo está falando. Mas aquele que vos inquieta, aquele testemunho de Jeová, que foi lá aquelas testemunhas de Jeová que foram lá me inquietar, que como diz aqui, né, no 1 aqui, no versículo 1, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esse pessoal que foi lá me inquietar, esse pessoal que foi lá me transtornar, esse pessoal que talvez faz isso contigo na tua vida, esse testemunho de Jeová, né, o Mormon, o Adventista, né, seja o que mais, talvez até católicos extremistas, né, porque normalmente católico hoje em dia é mais de boa, coisa, tá, mas tem católico extremista, né, que quer... como é que eu posso dizer, policiar bastante em relação assim, né, às crenças, que vá assim, ó, querer fulminar a cabeça. O que Paulo diz? Mas aquele que te inquieta, aquele que quer te fulminar a cabeça, te encher de porcaria, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, então, o que o versículo do 7 ao 10 diz? Que quem promove falsos evangelhos são dignos de condenação, são dignos de ir para o inferno. Essas pessoas que estão separadas, não é brincadeira. Amém? A Bíblia fala em Apocalipse, no último capítulo, que aquele que colocar uma palavra a mais, um ponto a mais, ou tirar um ponto a menos desse livro, cairá as maldições desse livro sobre essa pessoa. Amém? Então, irmãos, essas pessoas serão condenadas. Não viemos a dar ouvidos a estas fábulas, amém, a voltar a esse tipo de coisa, amém, queridos irmãos, vamos dar ouvido somente à verdade do Senhor, amém, porque essas pessoas sofrerão a condenação. Quer ser condenado com essa pessoa? Eu não quero, amém, quero quando chegar lá no céu, quero lá estar junto com meus irmãos, né, junto com os assembleanos bem louco, o pessoal da luterana, o pessoal da presbiteriana, e com a graça de Deus que o pessoal das igrejas cristãs se convertam ou tenham uma ideia que é somente em Cristo, que a salvação que não está baseada em guarda de lei, em guarda de qualquer aspecto e coisa assim, amém? Mas que esteja no Senhor, que estejam lá no céu, amém? Então, para encerrarmos,
Eu ia estender um pouco a mais, mas não vai dar tempo. Quanto tempo a gente tem, amor? 6h29. Bom, então eu ia falar um pouco sobre os verdadeiros pregadores. Vamos deixar isso para a semana que vem. Amém? Vamos terminar essa palavra continuando o resto do capítulo 5. Diz assim no versículo 11: Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem. Irmãos, eu não quero nem ler essa parte, porque é parte polêmica. Olha o que Paulo está falando. Oxalá queira Deus que se mutilassem. Aqueles que... Olha a raiva que estava Paulo. E para ele ter essa raiva, ele teve permissão do Espírito Santo para escrever isso. Amém? Antes que essas pessoas venham se mutilar, do que vir pregar mentira para ti, do que vir inquietar aqueles que estão no Evangelho. Antes que se mutilem. É pesado isso aí, matar na Bíblia. Antes que eles, se lasquem, do que venham inquietar a vida daqueles que estão firmados na rocha. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Fomos chamados à liberdade. Não temos mais o jugo de lei, de uso e costume, né? O cristão tem que andar em santidade. Ser de santos como eu sou santo, porque aquele que não andar em santidade não verá a Deus. Amém? Não é condição para ser salvo, mas é que se tu não for santo, já mostra que tu não é salvo, porque tu ainda está em pecado. Amém? Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque somos livres, né, que vamos dar lugar à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis... Não, vamos terminar aqui, no 14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos irmãos? Então, por hoje é isso. A gente já fechou aqui, já deu 1 hora de palavra. Não quero... 1 hora? Deu? Não quero me estender muito. Amém? Mas então hoje, irmãos, foi uma intro falando sobre ventos de doutrina, sobre como podemos identificar uma seita, como você deve ser caracterizada. Semana que vem nós iremos falar sobre as igrejas cristãs e suas variações, de igrejas que se concordam na mesma coisa, no âmago do evangelho, no âmago do protestantismo, mas se diferenciam, como o exemplo que eu dei de mim, que sou da Christ Church, e do Nathan, que é um pastor anglicano. Amém? Que temos diferenças litúrgicas dentro da igreja, mas a gente se ama, se respeita como irmão em Cristo e nos reconhecemos como irmão em Cristo. Amém? Mesmo a denominação sendo diferente e tendo pontos litúrgicos diferentes. Amém? E explicar na semana que vem essas coisas para falar, e depois para no próximo culto, hoje eu já falei como é identificado uma seita, para daí depois, sem ser no próximo domingo, no outro, a gente começar a caracterizar, dar nomes às seitas. O Ronaldo falou, não dá nome, mas a gente vai ter que dar. Amém? Aí, dar nome às seitas para apontar, isso está errado. Por isso que não reconhecemos como uma igreja cristã. Amém? Então, deixa eu orar por ti. Que Deus venha abençoar a tua semana. Amém? Orar para que a gente logo saia dessa situação de quarentena. Amém? Para que, com a graça de Deus, acabe também, não só a questão da quarentena, mas a pandemia, né? Que em nome de Jesus encontre logo uma cura para isso. Amém? Que o remédio lá que estão tanto falando dê certo. Amém? Para que a gente possa voltar à nossa vida normal, para depois esperar para outra treta, para depois vir uma treta maior, para depois vir um anticristo, para depois Jesus voltar e a gente ir para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Querido amado Deus, eu oro pela vida dos irmãos, Pai, que estão olhando, Pai, que estão assistindo, Pai, essa live conosco agora, ou pelo irmão, Senhor, que está assistindo agora pelo YouTube, mais tarde, Senhor, pela gravação. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que aquilo que foi pregado aqui hoje, que seja, Senhor, para esclarecimento dos ouvintes,
Que seja, Senhor, para a iluminação, Senhor, do entendimento, Senhor, dos irmãos em Cristo, para que em nome de Jesus, Senhor, as pessoas não venham ser mais levadas por ventos de doutrina, Senhor, por igrejas exclusivistas, Senhor, por igrejas, Senhor, que distorce a Tua palavra, que querem iluminar a luz maior como a luz menor ou algo do tipo, por pessoas que querem diminuir a Trindade, por pessoas que querem dizer que a palavra de Deus contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus, para que a gente se vacine, Senhor, contra toda essa armadilha do diabo, pois a Tua palavra fala, Pai, que estes serão condenados, que em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, a gente possa, com essa pregação, a gente entender um pouco mais, esclarecer um pouco mais, para que em nome de Jesus nós não sejamos mais uma igreja, Senhor, fraca na palavra, no conhecimento, eu quero dizer, né, na conduta da palavra, pois aqui pregamos o verdadeiro evangelho, para que em nome de Jesus nós não sejamos mais pegos de surpresa, para que em nome de Jesus nós sejamos influenciadores e não influenciados. Para o Teu louvor e a Tua glória é o que eu oro te pedindo e te agradecendo. Meu muito obrigado, Jesus, que Tu possa abençoar os irmãos que estão olhando, que Tu nos dê uma excelente semana para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus os abençoe. Que te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, que te livre de todo mal. E é nóis, amém? Então, semana que vem estaremos aqui para falar sobre as igrejas nominalmente e verdadeiramente cristãs. Amém? Deus abençoe.